Olá, operadores do direito, tudo bem? Primeiramente, você não me conhece, mas eu tô aqui para dar uma força pro meu amigo Tássio que tá precisando de um descanso para colocar as ideias no lugar. Eu tô um pouquinho atrasado para fazer esse vídeo, vai ser um pouco datado news aqui, mas eu espero que eu possa ajudar a fazer um conteúdo legal. Vocês podem me chamar de Tício, eu sou do canal Ius Populo, e a coincidência no nome não é piada, é só uma coincidência mesmo. Eu vou estar aqui com vocês nesse vídeo ou em talvez alguns outros, para dar esse momento aí pro Tássio colocar a vida dele em dia. O motivo do atraso até da minha parte, que eu peço desculpas para quem está acompanhando o meu canal, é que eu tive aqui algumas mudanças aqui na minha região. Teve gente quebrando rua, quebrando meu próprio prédio onde eu moro, instalando coisa. Então o áudio tava horrível, eu tentei gravar mais de uma vez, teve vezes eu consegui gravar com silêncio, o áudio corrompeu, a imagem corrompeu. Então eu vou utilizar aqui o formato que eu tô acostumado a utilizar no meu canal, que é a imagem estática, só com o áudio para vocês, para ter um formato mais podcast e ficando um pouquinho mais à vontade para você poder assistir só colocando vídeo aí, enquanto você faz alguma outra coisa, você cuida da sua casa, você prepara o seu almoço. Espero que eu possa ajudar. Então, eu vou fazer aqui um breve resumo de quem eu sou. Eu sou advogado, tenho formação na área civil, tanto em processos quanto na área de contratos, e assim como da de consciência eu prefiro não mostrar meu rosto. E se você tiver alguma dúvida do porquê, basta você dar uma entrada lá no vídeo do Dead Conscience, no chamado O Motivo da Máscara, e se você quiser entender, ouve lá. Eu vou ver se eu deixo o link daquele vídeo, porque eu acho muito interessante para vocês poderem dar uma ouvidinha lá. O meu canal ainda é novo, eu estou engatinhando na edição de vídeos, então eu agradeço um pouquinho de paciência de vocês, caso fique um pouquinho truncado a coisa aqui. Dito isso, vamos direto ao assunto de hoje, que eu vou trazer aqui para vocês, um pouquinho datado news, como eu disse. Há uns dias atrás, tinha alguns questionamentos nas redes sociais no tocante à competência do Supremo Tribunal Federal, dizendo que os atos do governo federal dependeriam de aprovação desse tribunal e que por isso haveria intromissão em determinações do Poder Executivo ou desrespeito à autoridade do Presidente da República. Em especial, o assunto que estava se buscando conversar nesse momento era sobre a decisão de realização ou não da Copa América e questões como permissão do voto impresso ou convocação de alguém para prestar depoimento em comissão parlamentar de inquérito, que são as CPIs. O argumento usado é de invasão de competência. Mas será que ele está certo? Primeiro a gente precisa entender como funcionam os três poderes e quais são as suas competências. Eu fiz um vídeo no meu canal onde eu falo sobre a estrutura do direito constitucional brasileiro, onde eu cito o assunto. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também, se eu conseguir, no card aqui. Se você quiser, dá um pulinho lá. Mas, fazendo um resumo, a gente tem que lembrar que o Brasil é formado por três grandes entidades, cada uma com uma competência específica, com deveres legais diferentes, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Legislativo faz as leis, o Executivo determina atos para o cumprimento das leis e administra o dia a dia da máquina estatal. E o Judiciário julga eventuais conflitos e analisa eventuais descumprimentos de leis e as suas consequências. Isso é a regra. Existem exceções, como as medidas provisórias, as próprias CPIs, e outras questões que são muito complexas, que acredito que vão poluir a nossa discussão aqui. Então vamos analisar a coisa pelo critério mais simplificado por hora. Em regra, determina o artigo 2º da Constituição que esses poderes são independentes. O artigo diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A separação dos poderes ainda é considerada cláusula pétrea, ou seja, ela não pode ser mudada ou restringida, nem mesmo por emenda à Constituição, o que está definido no inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Mas então por que a gente vê decisões do STF que determinam a realização ou não de algum ato pelo Poder Executivo ou até mesmo seu impedimento? Bom, isso é porque essa é a matéria da própria competência do Poder Judiciário, com base na própria Constituição, tal como diz o inciso 35 do artigo 5º e o artigo 102. Eu vou ler aqui para vocês. Então o inciso 35 diz o seguinte, lá no artigo 5º: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. E o artigo 102 a gente tem algumas questões aqui de competência, então vamos ler. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, ou seja, ele de forma essencial e acima de qualquer outro órgão, a guarda, ou seja, cuidar da Constituição para que ela não seja corrompida, cabendo-lhe processar e julgar originalmente ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, como é o caso, e fomos lá para a linha D do inciso 1º, que também fala dos
mandados de segurança. Ainda, no parágrafo 1º do mesmo artigo, fala da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Depois eu falo um pouquinho mais sobre cada um desses tipos de ação que cabem ao STF. E aqui a gente tem que notar algumas coisas. O primeiro ponto é, como todo processo judicial, o Poder Judiciário não age sozinho. Ele depende que exista uma ação proposta por alguém ou algum órgão ou entidade. Enquanto não houver essa ação, o Judiciário sozinho não vai determinar coisa alguma. E no caso, temos sim ações propostas. Especificamente sobre a Copa América, foram 2 os processos, sendo um desses uma ação de descumprimento de preceito fundamental, como falei ali em cima, proposta por uma entidade de classe, e o outro um mandado de segurança, posto por partidos políticos e um deputado. Mais tarde eu falo um pouquinho mais sobre essas ações. Vamos esperar um pouquinho aqui. Então, a partir daí, o Judiciário, no caso, representado pelo STF, terá que analisar as razões propostas para ver se tem alguma situação que justifique alguma determinação ou medida a ser tomada em virtude das ações. Como você pode ver, ele não é um ato totalmente discricionário, ou seja, de mera vontade ou opinião de ministros e juízes. Toda decisão da justiça precisa ser corretamente fundamentada, sob pena dela ser considerada nula e, portanto, sem efeito. O que, mais uma vez, acontece por força da própria Constituição, que determina no inciso 9º do artigo 93 o seguinte: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Dito isso, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas ações que eu citei. O Judiciário, quando ele tem uma ação, ele precisa analisar a situação apresentada e propor uma solução a favor ou contra o pedido. As decisões do Judiciário sempre, seja do STF ou qualquer outro órgão julgador, seja de primeira ou segunda instância ou ainda do Superior Tribunal de Justiça, elas estão limitadas ao pedido feito. O Judiciário não pode inovar e criar regras fora do que foi pedido, sob pena de ser considerada nula a decisão. E isso está definido nos artigos 490 e 492 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil. E eles dizem o seguinte: que o juiz resolverá o mérito, acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte os pedidos formulados pelas partes, e que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou objeto diverso do que foi demandado. A partir daí, e de forma fundamentada então, o Judiciário decide, e essa decisão ela passa a ter a mesma força que uma lei, como determina o artigo 503 do Código de Processo Civil. Ou seja, com a decisão em mãos, o Judiciário pode determinar que ela seja cumprida à força, se necessário, com o apoio de força policial ou outra autoridade responsável. Em outras palavras, analisando um conflito, o Judiciário edita uma norma que vale especificamente para o caso tratado no processo e envolvendo especialmente as partes que estiveram envolvidas. Aqui fica claro que não se trata de um ato de condicionar a validade de uma determinação de autoridade do Poder Executivo à análise do Judiciário, mas sim de uma resposta jurídica a um pedido de alguém. E também é ponto colocar, esse alguém precisa ter capacidade jurídica para poder pedir aquilo. Mas, passando isso, vamos falar um pouquinho sobre o caso específico da Copa América, onde nós já tivemos as decisões rejeitando os pedidos feitos. E, logicamente, a gente sabe que os jogos estão acontecendo. Porém, é interessante a gente ver os casos cada qual. Então, nos casos, as ações alegavam que o Executivo, a União Federal, por ordem do Presidente da República, determinou a realização da Copa América e questionava eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade com eventual anulação ou impedimento dos efeitos desse ato do Presidente. Vamos analisar cada caso. Primeiro, a gente tem a ação de descumprimento de preceito fundamental de número 849, que foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Vamos deixar à parte se discutir se essa confederação ela pode ou não fazer esse pedido, porque foge ao objetivo até da própria confederação, mas vamos analisar o mérito do que eles pediram. Essa ADPF, ela não se focava num artigo específico, mas sim no direito fundamental à vida e à saúde, e no dever do Estado em implementar as medidas para sua proteção. Mesmo assim, ela cita alguns artigos que são interessantes da gente ver, que é o próprio artigo 5º, o artigo 6º e o artigo 196. Eu não vou ler todos, porque vai ficar ocupando muito espaço aqui, mas vou deixar aqui na tela se você quiser dar uma pausadinha, ler e vamos continuar.
Já o mandado de segurança de número 37933, esse foi proposto pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e ele segue em sentido semelhante e questiona ainda a eficácia da administração pública, determinada pelo artigo 37 da Constituição, que está aí na tela também para vocês. Em ter que gastar o esforço e recursos num evento desportivo quando a gente tem prioridade no combate à pandemia. Nesse caso, eventual decisão do STF não seria no sentido de atacar a competência do Poder Executivo em decidir realizar um evento desportivo ou não, mas sim os riscos à garantia dos direitos à vida e à saúde que essa decisão podia causar. Veja bem, a gente não está discutindo em momento algum a possibilidade do presidente ou do governo federal em determinar a realização de um evento desportivo, mas sim os riscos e as consequências desse ato. Se o ato invade ou não o direito à vida ou à saúde da população e se esse risco é justificado ou não. E somente se o STF entendesse que haveria violação de direitos que poderia interromper a eficácia das determinações do governo federal. E é bom lembrar, o judiciário no caso, o STF, só teve habilitação para falar dos casos porque foi provocado para isso. Portanto, se alguém disser que o STF está criando uma espécie de barreira que condicione as decisões do governo federal à eventual aceitação pelo STF, essa pessoa está equivocada. É bom dizer que esses casos também já foram julgados, como a gente comentou, e deixo aqui, né, no link na descrição, não sei se eu consigo colocar aqui no card, os dois casos relativos foram negados, mas não por discussão do mérito. Ou seja, a decisão não disse que o governo federal nem estava certo nem que estava errado. Conforme foi noticiado pelo G1, o STF rejeitou o processo porque entendeu que, apesar do interesse do governo federal manifesto pela aceitação da competição, a responsabilidade por receber os jogos e fiscalizar a realização dos eventos seria dos governadores dos estados que decidissem sediar a competição. E por não ter competência do STF julgar ações contra governadores, entenda bem, competência funcional, e sim essa competência seria dos tribunais de justiça estaduais, ele rejeitou o processamento de ambas as ações. Em outras palavras, a rejeição dos pedidos não implicou em qualquer restrição ao governo federal, mas também não emitiu opinião autorizando qualquer questão. Uma vez que o mérito não foi discutido, não se trata de liberação, mas de mera análise da competência funcional em que o STF expressa que eventuais pedidos devem ser feitos aos tribunais de justiça estaduais. Afinal, como é que poderia o STF liberar algo que ele não tem alçada para restringir? Uma questão anula a outra. E eu sei que esse assunto é bastante denso, eu falei bastante já, e se você tiver alguma dúvida, volta e veja o vídeo com um pouquinho de calma. É fato que o STF não criou qualquer barreira para autorizar ou desautorizar os atos do governo federal. Ele só analisa a legalidade das questões das quais é legal e constitucionalmente provocado a fazê-lo. Dizer o contrário é demagogia política, só. Espero que você tenha gostado da minha participação aqui. Se você curtiu, entra lá no meu canal. O link vai estar no card, nas descrições desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Obrigado por você que ouviu tudo até aqui. Eu sou Tício, o Causídico. Por favor, deixa seu comentário, seu like ou dislike. Um abraço e até o próximo vídeo.